No livro de Gênesis, a gente vê que quando Deus ele cria o ser humano, ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. O interessante é que esse é o ideal de Deus, e dentro desse ideal de Deus nós vemos ali, no relato da criação, o paraíso, nós vemos várias coisas que estavam tudo dentro e conforme aquilo que Deus tinha esperado, aquilo que Deus queria que acontecesse antes do pecado. Só que o interessante é que a ação de Deus para com o ser humano, depois do pecado, foi sempre uma ação para tentar fazer com que esse ser humano, esse ser humano pecador, voltasse para o ideal de Deus, que é o Éden, que é então essa criação, essa imagem de Deus. Deus ele nos criou para sermos a imagem de Deus, ou seja, nós somos a representação de Deus na terra. Esse é o ideal de Deus. E quando nós aceitamos viver, então, de acordo com o reino dele, quando nós aceitamos viver de acordo com a vontade dele, nós começamos a voltar para esse ideal. Esse é o propósito de Deus. E a gente vê aqui, em 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim: quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Ou seja, se eu aceitei viver de acordo com aquilo que Cristo Jesus me ofereceu, eu tenho que viver como Cristo Jesus viveu nessa terra. Ou seja, eu volto a ser imagem, eu volto a buscar ser parecido com Deus, eu volto a ser a representação desse reino nessa terra. Deus ele nos convida para ser iguais a Ele. Deus nos convida a ser justos da mesma maneira que Ele é justo. Deus nos convida a viver de acordo com o amor, porque Ele é o amor. Deus nos convida a prover e mover vida aonde nós estivermos, porque Ele é a vida. Eu não sei como você tem vivido a sua vida até então, mas eu quero te convidar para poder viver de acordo com a palavra dEle, de acordo com a vida de Cristo. E a partir da vida de Cristo, a sua vida vai ser mudada.